Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai ver aula de física, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos estudar aí a teoria da relatividade. Pode ser chamada teoria da relatividade restrita ou espacial, tá bom? Quem formulou essa teoria foi o estudioso aí Albert Einstein, né? Lá por volta do ano de 1905. Ele criou, né, esses dois postulados. Primeiramente, o que é um postulado? Né? Um postulado é quando o cientista ou estudioso cria algo e torna aquilo verdadeiro, mesmo não sabendo se é mesmo ou não, ele toma aquilo como verdadeiro para que as coisas façam mais sentido, né? Porque o que ele está estudando faça mais sentido. Então ele criou dois postulados e esses postulados foram criados para corrigir alguns erros aí nos estudos das leis de Newton e também das equações de Maxwell lá do eletromagnetismo. Né? No primeiro postulado ele fala o seguinte: todas as leis da física são válidas em referenciais inerciais. Como assim? O que é um referencial inercial, primeiramente? Por exemplo, nós estudamos isso lá no primeiro ano, né? Primeira matéria de física que a gente vê, a cinemática, né? Lá a gente viu que se você está dentro do carro e olha para fora do carro, o carro está em movimento, né? Parece que o que está do lado de fora está se mexendo e que você que está dentro do carro está parado, certo? Isso é a impressão que você tem. E quando você está fora do carro, observando o carro se movimentar, parece que agora você vê o carro se movimentando e você está parado, certo? Então, as coisas vão estar em movimento dependendo da referência que você estiver, dependendo do lugar que você estiver. Outro exemplo é, se a gente está na Terra, né? A Terra está girando, a gente sabe que ela está girando, mas do nosso ponto de vista, a Terra está parada, né? E o Sol, a Lua, né, que está em movimento. Mas, e se a gente estiver no espaço, a gente olhar a Terra, a gente vai ver a Terra se movimentando, certo? Então, isso vai valer. Esse postulado diz que isso vai valer em qualquer parte do universo. Se você estiver na Terra, se você estiver no universo, em qualquer lugar que você estiver, as leis da física vão ser aplicadas em qualquer lugar, né? O segundo postulado diz o seguinte: a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inercial. Esse referencial inercial, já expliquei o que é, né? E a velocidade da luz no vácuo vai ser a mesma em qualquer um desses pontos, né? O que nas equações de Maxwell lá, ele diz, né? Que para acontecer, para existir a luz, né? Eu preciso que tenha uma variação de energia elétrica, uma variação de campo magnético, para que a luz possa existir. Se eu conseguir de alguma forma parar a luz, eu não vou ter também variação de campo elétrico nem variação de campo magnético, certo? Então a luz também sumiria. Então, para corrigir isso, né, a luz sempre vai, para que a luz sempre exista, né, ele criou esse postulado, né, que a velocidade da luz vai ser a mesma em qualquer um dos pontos. E a velocidade da luz é essa aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo, né? Então ele é uma velocidade muito alta. E essa velocidade vai ser válida e vai ser a maior velocidade que pode ser atingida dentro do universo, certo? Então esses são os postulados de Albert Einstein, os postulados da teoria da relatividade. Agora vamos entender aqui um pouquinho da dilatação do tempo relacionado aqui a esses postulados. Vamos imaginar o seguinte: se a gente tiver aqui, só colocar aqui a linha, imagina que a gente tem aqui um foguete, certo? E dentro do foguete tem um astronauta aqui, né? Dentro do foguete a gente vai fazer um experimento. Nós colocamos aqui um emissor de luz e um receptor de luz. O que é isso? Um vai jogar, como se fosse um laser, né? Vai jogar uma luz. Essa luz vai bater aqui em cima. Isso aqui em cima é um espelho, tá? E vai retornar aqui no receptor que vai captar aí
essa luz. Eu quero calcular aqui o tempo que vai demorar na hora que eu emitir a luz e na hora que eu receber a luz. Vai acontecer algo parecido com isso. Ó. A luz vai ser emitida, certo? Vai bater no espelho e vai retornar aqui no receptor. Isso é o que o observador dentro do foguete vê, certo? A luz bate e volta como quase que estivesse em linha reta, certo? Quase que fosse em linha reta, batia e voltava, né? Vou até desenhar diferente aqui, ó. Vamos lá. Quase que como uma linha reta. Deixa eu tentar desenhar quase uma linha reta aqui para representar isso mais naturalmente. Esse espaçozinho aqui é tão pequeno, né, que quase que é imperceptível. Beleza? Agora, se eu tiver um observador do lado de fora, né, eu coloquei aqui, ó, uma pessoa olhando do lado de fora esse foguete, né, e vai acontecer a mesma coisa. Esse aqui é um foguete só, coloquei em 3 etapas aqui, é como se ele tivesse em movimento, certo? Então, quem está do lado de fora vai ver algo parecido com isso. Ó. É um foguete que está em movimento, então a luz vai ser emitida, ele vai ver como se a luz batesse nesse ponto aqui, né, e depois retornasse no receptor. Então, parece que a luz sofreu um grande distanciamento, né, de um ponto ao outro, porque você está vendo ele passar rápido na sua frente. Né? Você vai ver a luz batendo aqui e recebendo aqui na frente, certo? Então é mais ou menos isso que ele vai enxergar. Então o tempo nessa primeira etapa parece ser menor para quem está dentro, né, do foguete, e para quem está fora parece que o tempo foi maior, foi um tempo bem maior, ok? Então é isso mesmo que acontece. Imagina que a gente tenha 2 irmãos gêmeos, um astronauta e o outro não. Aí o astronauta vai viajar para o espaço, né? E vai ficar ali orbitando um certo tempo. Quando ele voltar, é como se, para o astronauta que foi, o tempo que ele ficou lá em cima foi bem menor para quem esteve aqui na Terra, por irmão dele que esteve na Terra. E, teoricamente, o irmão que ficou na Terra vai ficar mais velho do que o que foi para o espaço. Mesmo eles sendo gêmeos, ele vai ter essa impressão aí, essa diferença de idade para os dois, certo? Então é uma analogia que a gente faz aí para estudar aí a dilatação do tempo, certo? Vamos entender isso aqui então melhor um pouco nesse desenho aqui. Imagina que aqui as 2 etapas lá, só desenho um pouco menor para a gente poder analisar isso aqui. Nós temos um emissor, né, igual naquele desenho, a luz vai bater no espelho e vai voltar quase que em linha reta. Então a distância que essas luzes, a luz vai bater aqui em cima e vai voltar aqui para baixo, essa é a mesma, distância d, certo? Vamos supor que é a distância d e o tempo vai ser um tempo bem curto, né? Porque tem um reloginho aqui para simbolizar. Um tempo ΔT que vai ser bem pequeno. Na segunda etapa, é como se fosse isso aqui, esse desenho, né? A luz, coloquei errado aqui a setinha para baixo aqui, né? Mas vamos lá. A luz vai bater e vai voltar. O espaço aqui vai ser bem maior, né? A distância D eu simbolizei aqui, ó, porque agora eu coloquei uma outra distância L aqui do lado, né? Esse D e esse L simboliza aí números, tá? Então, se fosse que, por exemplo, esse D valesse 3 e o L valesse 5, um exemplo, né? 5 km, ou enfim. Então, vamos entender o seguinte. Para calcular essa distância aqui em relação do tempo, vamos utilizar aqui, ó, aquela velha formulazinha da velocidade, ΔS sobre ΔT, que a gente estuda desde o primeiro ano, certo? Se a gente for multiplicar cruzado, se a gente colocar um aqui embaixo e multiplicar cruzado, a gente vai ter isso aqui, ó. ΔS vezes 1 fica
Aliás, vou colocar diferente. Ó. Velocidade V vezes ΔT fica V vezes ΔT. E o ΔS vezes 1 fica ΔS. O V está multiplicando o ΔT, então ele passa dividindo. Então fica ΔS dividido por V, pela velocidade, certo? Pela velocidade. Então vamos utilizar isso aqui como nossa base. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, o ΔT que a gente está olhando é o ΔT0 que eu chamei, certo? A distância dividida pela velocidade. A distância aqui dos raios é distância D, ó, certo? Distância D. Dividido pela velocidade. Nesse caso aqui é a luz que está caminhando aqui, certo? Então a velocidade da luz a gente simboliza com a letra C. Então isso aqui é o primeiro ΔT que a gente tem. O segundo aqui, ó, ΔT, vai ser igual. Aliás, aqui ó, eu coloquei só D, mas é o D indo e o D voltando, ou seja, duas vezes o D, né? Duas vezes o D. Aqui, ó, esse ΔT que for um pouquinho maior, a luz ela percorre esse caminho L e volta no caminho L também, ou seja, duas vezes o L, dividido pela velocidade que é a velocidade da luz, que também é a letra C, certo? Se a gente for notar aqui, ó, tá formando pra gente aqui, ó, um triângulo, certo? Então aqui tá formando um triângulozinho pra gente, ó. Um triângulo retângulo, né? E se a gente for fazer analogia aqui com o teorema de Pitágoras, não vou fazer a conta aqui toda, porque não faz sentido a gente ficar martelando isso aqui, deixa para os estudiosos da física mesmo. Não vou ficar provando fórmula não, mas a partir dessa analogia aqui, ó, que eu fiz do tempo, a gente vai chegar nessa fórmula, que é a fórmula da dilatação do tempo, né? Então a dilatação do tempo aqui ela é igual ao tempo para quem está na nave, dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do objeto que está caminhando, dividido pela velocidade da luz. E ambos estão ao quadrado, certo? Então, para a gente entender melhor um pouco o cálculo, vamos usar esse exemplo aqui. José e Pedro são irmãos gêmeos. Há 25 anos, José partiu para uma missão a bordo de uma astronave, viajando a uma velocidade de 200 mil km por segundo. Então, isso aqui é a nave que percorre nessa velocidade. Quando retornou à Terra, encontrou Pedro com 85 anos de idade. Qual a idade de Pedro? Qual a idade real de José ao retornar à Terra? Então, beleza. Vamos entender o seguinte. A gente tem aqui ó, uma variação de tempo que é ΔT. No caso aqui, ó, quando o José voltou, Pedro, né, que é seu irmão, tinha uma idade de 85 anos. Então, vai ser os 85 anos menos o tempo que ele ficou lá em cima, ó, 25. Menos 25, ou seja, 85 menos 25 dá 60 anos. Então, para o Pedro que ficou, aqui na Terra, parece que o tempo que se passou foi de 60 anos, certo? Esse é o tempo que Pedro teve de percepção que passou. A fórmula, né, é ΔT igual o ΔT0 dividido pela raiz 1 menos a velocidade ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então aqui, ó, esse ΔT aqui, ó, a gente já tem aos 60 anos, certo? O ΔT0 é o que ele quer saber, ó, qual a idade real. Então, para a gente saber a idade, a gente tem que saber quanto tempo passou para o José que está lá no espaço. A velocidade aqui da nave, a gente viu aí que é 200 mil quilômetros ao quadrado. 200 mil quilômetros. Então, a gente coloca ele ao quadrado. E a velocidade da luz, não falou para a gente no exercício, mas a gente já sabe que é 300 mil quilômetros ao quadrado, certo? Resolvendo aqui, então, ó, vou resolver primeiro aqui embaixo, tá?
essa raiz aí. Ó. Então, copia o 60. Copia aqui o ΔT, ó. Então, raiz 1 menos 200.000 ao quadrado é só eu duplicar esse número de zeros. Mas olha aqui, ó. Não precisa nem fazer essa conta, não. A gente vai duplicar esse número de zeros. Aqui em cima tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Embaixo também tem 5 zeros. Então, quando eu fizer isso aqui ao quadrado, eu coloco 2 vezes 2, que fica 4, né? E mais 10 zeros aqui para frente. O 3 também. 3 vezes 3 é 9. Então, fica 9 com mais 10 zeros. Então, se tem 10 zeros em cima, 10 zeros embaixo, é só eu cortar esses zeros. Então, não precisa fazer essa conta toda. Porque é só 4 nonos mesmo. Certo? 1 menos 4 nonos, como é que a gente faz essa conta aqui? Ó? A gente pega o 9, multiplica por 1, que dá 9, né? E faz o 9 menos 4. 9 menos 4, só copiar isso aqui de cima. Ó. 9 menos 4 é igual a 5. Fica 5 nonos. E aqui fica na raiz. Ó. E 5 nonos, já até resolver isso aqui, ó. 5 nonos, a raiz disso aqui, ó, 60 vai ser igual ΔT0. Ó, 5 nonos, se eu for dividir isso, 5 dividido para 9 é 0,55555 toda a vida, né? 5. E a raiz disso, né? Raiz de 5 nonos, 5 dividido para 9, é 0,7453. Então a raiz vai dar isso aqui, ó. Certo? Continuando a conta aqui em cima, aqui a gente pode multiplicar cruzado, ó. Coloca 1 aí embaixo e multiplica cruzado. ΔT vezes 1 fica ΔT. 60 vezes isso aqui de baixo, ó, 0,7453, vai dar aproximadamente, ó, 44,7. Ou seja, José ficou no espaço 44 anos e mais uns meses aí. Certo? Então, qual vai ser a idade de José? Então, quando ele saiu, ele tinha a mesma idade. Certo? Ou seja, se ele tinha 60 anos, né? Essa é a idade que eles tinham quando saiu. Aliás, (25), né? 25, ou seja, 44 anos ficou lá em cima. Então, 25 anos mais os 44, aliás, 44,7 mais os 25, né, 0, porque, né, 7, 4 mais 5 dá 9, 4 mais 2 dá 6. Então, 69,7, ou seja, aí, 69 anos e alguns meses que José vai ter, certo? Então, um vai ter 85, o outro vai ter 69. Aqui nós vimos a diferença de idade de um para o outro. Espero que tenha entendido a relação aí da dilatação do tempo. E qualquer dúvida que tiverem, vocês podem perguntar no WhatsApp, tá? Estou à disposição. Então, ficamos por aqui e até mais.